Brasilinas e brasilinos, sejam muito bem-vindos, meus queridos pagadores de impostos, a mais um episódio do nosso manicômio a céu aberto favorito, o Bananil. Bom dia, como vocês amanheceu, meus filhos? Bom trabalho para vocês todos, um abraço do Papai Lula, vou roubar vocês de montão. Imagina você acordar numa bela manhã de sol, coçar os olhos, olhar para o espelho e descobrir que o homem mais poderoso do planeta Terra, o dono do maior arsenal nuclear e do topete mais loiro, mais blindado da Via Láctea, resolveu pintar um alvo gigante de tiro ao alvo bem no meio da careca reluzente do seu melhor amigo de toga. E a estatueta da Lei Global Magnitsky vai para Alexandre de Moraes. Pois é, meus caros insurgentes do Hospício Tupiniquim, o nosso amado painho, o monarca da cachaça e da picanha metafórica, não tá conseguindo fechar os olhos nem com um balde de Rivotril na veia. De um lado do ringue internacional, o tio Sam acusa a nossa republiqueta de praticar censura oficial de Estado. Do outro, Donald Trump tá na Casa Branca passando cera e ilustrando uma caneta tinteira um monstro para instalar um pacote de sanções no lombo do Supremo Senhor Careca do Universo. Puxa a cadeira, estoura a pipoca na manteiga e prepara o fígado, porque o castelo de cartas mofado de Brasília tá balançando mais que dançarina do ventre em terremoto de 8 graus na escala Richter. No Rihanna, se você for... Hoje nós vamos dissecar duas ogivas nucleares diplomáticas que caíram direto no colo do palhaço do Planalto e deixaram o nosso Luiz Bebaço mais apavorado do que vampiro trancado num depósito de alho e água benta. Olha ele aí, ó. Abre bem os ouvidos porque a geopolítica mundial virou um episódio de gala do Casos de Família, com direito à plateia jogando cadeira pro alto e Cristina Rocha caindo. Ele chegou já, a porta era tão forte que ele meteu o pé pra... Como é que foi? Ui, nem... Vamos começar pela mais recente obra-prima da engenharia autoritária da nossa inoxidável e inabalável democracia relativa. Sabe a rede social X? O velho Twitter, aquela fazenda de treta digital comandada pelo Elon Musk, o bilionário espacial que virou Lord Voldemort, o bicho papão supremo debaixo da cama de todos os esquerdistas desse país. Pois bem, o passarinho azul, que virou morcego preto, teve que passar por uma cirurgia cerebral profunda no seu próprio algoritmo só para obedecer às ordens e regulamentações do nosso ilustríssimo Tribunal Superior Eleitoral, visando o pleito de 2026. Rede social X muda regras de algoritmo para eleição no Brasil. Olha que espetáculo grotesco de pujança democrática! O tribunal baixou um decreto sagrado determinando o seguinte: o algoritmo da rede está expressamente proibido de recomendar publicações de figuras políticas ou candidatos para quem já não seja seguidor direto daquela conta. Traduzindo do jargão jurídico para o português que o povo entende na fila da padaria, se você não segue ativamente o Flávio Bolsonaro, a plataforma está proibida de te mostrar o que ele postou na sua aba de sugestões. Se você não segue o Lula, você não vai ver as gafes diárias do descondenado pipocando na sua tela. Criaram oficialmente o filtro da bolha estatal obrigatória. Eles não precisam mais deletar o post com carimbo vermelho de censura. Eles simplesmente jogam o conteúdo no calabouço do esquecimento algorítmico, trancam a porta e jogam a chave no Tietê. É a clássica tática da faxina porca. Você finge que a sala tá limpa, pegando a montanha de lixo, empurrando tudo para debaixo do tapete bem na hora em que a visita toca a campainha. A sujeira tá lá, apodrecendo, mas o Estado bate no peito e diz que tá protegendo os seus olhinhos castos. Feche os olhos, todos, se vocês acreditarem. E qual é a justificativa oficial que os iluminados do Olimpo enfiam na nossa goela? Não, veja bem, é para combater o ecossistema de desinformação e garantir o equilíbrio do pleito. Balela! Conversa fiada para boi dormir em plenário. O que isso realmente significa? A esquerda tomou uma surra homérica e perdeu de lavada a guerra orgânica no debate público da internet. Eles não conseguem engajamento espontâneo de ninguém, a não ser de robôs comprados com fundo partidário e 3 gatos pingados, que ainda moram nos centros acadêmicos da USP. Aí, quando a patota percebe que não ganha o jogo na bola, no talento e no argumento, o que eles fazem?
Eles invadem o gramado, roubam a bola, furam ela com um canivete, mandam a polícia fechar o estádio e ainda expulsam a torcida adversária por atentado à ordem pública. Só que eles esqueceram de combinar com o resto do planeta civilizado. E é aí que o Império resolveu contra-atacar com os 2 pés no peito. A subsecretária de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, a senhora Sarah B. Rogers, pegou o teclado, entrou no mesmíssimo X e soltou um míssil teleguiado no meio da testa das autoridades brasileiras. O governo de Donald Trump voltou a criticar o Brasil. Dessa vez, a acusação é de censura, depois de uma mudança feita pelo X, o antigo Twitter, no funcionamento do algoritmo durante as eleições de 2026. Sarah Rogers, subsecretária de Estado dos Estados Unidos para a Diplomacia Pública, disse que a alteração evidencia uma suposta censura imposta pelo Brasil e criticou a interferência na circulação de conteúdo político. O governo americano olhou para o prédio suntuoso da nossa corte eleitoral, apontou o dedo indicador na cara dos togados e gritou para o mundo ouvir. Vocês são censores! É a Casa Branca mandando o recado mais direto possível. Nós sabemos perfeitamente o que vocês fizeram no verão passado e estamos de binóculo acompanhando a engenharia que vocês estão montando para 2026. Agora, se você achava que o clima em Brasília já estava azedo e cheirando a leite fervido com essa invertida diplomática, sente segura na borda da poltrona, porque o prato principal acabou de ser servido direto da cozinha da imprensa internacional. O prestigioso jornal britânico Financial Times, que não costuma publicar fofoca de comadre, soltou uma bomba editorial daquelas de secar o estoque de calmante e antidepressivo de todas as farmácias do Distrito Federal. Os Estados Unidos voltaram a discutir a possibilidade de impor sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, segundo reportagem do jornal britânico Financial Times, publicada neste domingo. A notícia, inclusive, é destaque também no nosso portal de notícias sbtnews.com.br. De acordo com o jornal, a discussão ganhou um novo impulso no governo Donald Trump, depois que Alexandre de Moraes autorizou buscas relacionadas à investigação sobre o vazamento de informações usadas em reportagens a respeito do ministro Flávio Dino. A equipe de Donald Trump está reunida de portas fechadas discutindo a aplicação de novas e pesadíssimas sanções contra quem? Contra o intocável, o onipotente, a divindade máxima do cosmos nacional, o próprio Alexandre o Grande de Moraes. Aquele que olha no espelho e enxerga a personificação da própria Carta Magna. Salve, salve, Imperador Carecon! Só que esqueceram de avisar pro Laranjão que aqui no Bananil todo mundo tem que bater continência pro xerife de Brasília. Trump não bateu continência, não baixou a cabeça e mandou avisar. Esse sujeito aí passou de todos os limites e é um inimigo declarado das liberdades básicas. Tinha um repórter no Maranhão, o Luiz Pablo, fazendo o trabalho dele de fuçar as entranhas do poder, investigando um suposto uso ilegal de carro oficial bancado com dinheiro público por parentes do excelentíssimo e pantagruélico ministro da Justiça e do STF, Flávio Gordino. Aí, para defender a honra do companheiro de plenário, o que o nosso paladino Carecon fez, despachou a Pelúcia Federal direto para a porta da fonte do repórter, um ex-secretário de Segurança do Estado, metendo o pé na porta com mandado de busca e apreensão. Vocês têm a exata dimensão da loucura autoritária em que nós fomos jogados. O cara pegou o artigo constitucional que protege a fonte da imprensa, amassou, cuspiu em cima e usou para acender o charuto do autoritarismo. No mundo civilizado, perseguir e intimidar a fonte de um jornalista investigativo é considerado o mais puro suco de tirania de republiqueta bananeira. A própria imprensa internacional, que até ontem passava um pano reluzente para as canetadas do homem, achando que ele era um guerreiro templário salvando a democracia, entrou em pânico total. A Sociedade Interamericana de Imprensa soltou documento oficial de repúdio, chamando a medida de absurdo e inaceitável. O gabinete de Trump olhou para essa palhaçada no Maranhão, puxou a pasta de novo e falou: Ah, é? Então destrava Ali Magnitsky manda descer o ferro. Vocês conseguem entender o abismo que está se abrindo debaixo dos pés do palhaço do Planalto? Se a lei Magnitsky cair na cabeça do Moraes, o problema não é o ministro ficar sem poder passear com a família na Disney ou comer hambúrguer na Quinta Avenida. O estrago é de proporções tectônicas no sistema financeiro internacional. Congelar bens e cortar o acesso do ministro Carecon e dos seus familiares ao sistema em dólar significa que qualquer banco privado do Brasil entra em pânico generalizado.
Nenhum banco do planeta vai se arriscar a manter conta, processar pagamento ou emitir cartão para um indivíduo sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, sob o risco de ser banido do sistema SWIFT e falir no dia seguinte. No ano passado, um certo banco estatal até tentou fazer malabarismo para blindar o ministro, mas duvido encontrar alguma instituição financeira com coragem suicida de peitar o governo americano agora. O sistema inteiro entrou em curto-circuito. O Lula está sentindo o nó da forca apertar a cada milímetro. A eleição de 2026 está chegando aí na curva. O governo brasileiro já tentou até a manobra patética de barrar a entrada de diplomatas e observadores indicados por Donald Trump no território nacional, usando a desculpa mais esfarrapada da história contemporânea: medo de interferência externa nas eleições. Olha a audácia dessa gente. O mesmo governo que bate palma e comemora quando o algoritmo das redes é obrigado a assumir com a oposição brasileira, agora está chorando na imprensa internacional, dizendo que tem medo de interferência externa. É a hipocrisia elevada à 10ª potência. E esse desespero desvairado do Partido das Trevas, dos trabalhadores, não é mera paranoia. É a constatação matemática de que o chão da América Latina está se abrindo debaixo dos pés deles. O castelinho ideológico do Foro de São Paulo está ruindo como um prédio de areia na praia. A Argentina ligou a motosserra do Javier Milei e está cortando o privilégio estatal na base da brutalidade. A Venezuela está jogada na lixeira da história, isolada e com a sua ditadura respirando por aparelhos. E na Colômbia, senhoras e senhores, o grande parceiro de Painho, o esquerdista Gustavo Petro, acabou de ver a direita assumir o controle do poder com a faca nos dentes. O novo presidente colombiano tomou posse em Cali, bem no coração da rota do narcotráfico internacional, e a primeira coisa que fez foi chutar o balde. Rompeu relações diplomáticas com as ditaduras de Cuba e da Nicarágua, restabeleceu laços com Israel e assinou um pacote de cooperação de segurança de $1 bilhão diretamente com os Estados Unidos do Trump. É a guilhotina hemisférica descendo em queda livre no pescoço do esquerdismo latino-americano. E Trump está usando o peso dessa mesma lâmina pesada para encurralar os burocratas do Bananil. O recado que chega de Washington é desenhado para qualquer analfabeto, como Lula, entender. Se vocês continuarem com essa covardia de censurar as redes, intimidar o jornalismo independente, empilhar processos políticos sem o devido processo legal e usar o aparato estatal como se fosse milícia particular de partido, nós vamos fechar a torneira do capital, isolar o seu governo e tratar os seus ditadores togados como párias internacionais. E agora, me responde com sinceridade. Para onde é que essa turma vai correr quando o dinheiro secar e não sobrar uma única embaixada no Ocidente disposta a assinar asilo político para tirano decadente? O Lula sabe com absoluta certeza matemática que a sobrevivência do seu projeto de poder e a sua tentativa de reeleição em 2026 dependem de dois pilares apodrecidos. De um lado, a máquina de censura digital operando a pleno vapor para silenciar qualquer crítica popular. Do outro, uma Corte Suprema completamente submissa que se encarregue de tratorar a oposição para fora do tabuleiro eleitoral. Só que agora, com o Laranjão sentado no salão oval botando a faca no pescoço do Chandler Clayson e o Departamento de Estado jogando o refletor da verdade na farsa da censura do TSE, a fantasia acabou e o rei ficou completamente nu no meio da praça pública. O planeta inteiro está enxergando a tanga suja e rasgada da nossa pseudo-democracia de fachada. Até a grande imprensa brasileira, que passou os últimos anos aplaudindo efusivamente cada canetada tirânica, achando lindo ver a oposição sendo esmagada, agora está tremendo o queixo de pavor. Porque eles acabaram de descobrir, da maneira mais dolorosa e humilhante possível, a lição mais velha da história da humanidade. O jacaré que você alimenta e cria no quintal para morder o seu vizinho não tem ideologia. Uma hora ele cresce, fica com fome e arranca a sua perna inteira na primeira dentada. O sistema está derretendo diante dos nossos olhos, a estrutura está estalando e nós estamos exatamente onde deveríamos estar, sentados na primeira fila do teatro, com a pipoca na mão, gargalhando da derrocada histórica de uma elite arrogante que jurava de pés juntos ser dona do universo, mas não passa de um punhado de burocratas provincianos e deslumbrados, com um excesso de empáfia e uma grave falta de cabelo.
É isso aí, meus bravos guerreiros da trincheira da liberdade. O Caldeirão de Brasília vai ferver até evaporar daqui até 2027. E vocês podem ter certeza absoluta de que nós estaremos aqui, firmes e fortes, registrando e ridicularizando cada passo em falso desse circo mambembe que tomou conta do nosso bananil. Um abraço no coração de vocês, continuem rindo na cara do inimigo, fiquem insubordinados e nunca se esqueçam da regra de ouro. Aspirante a ditador morre de medo é de virar piada. Vexa, vexa,